Esse é um dos maiores problemas dos animes. Eu tava aqui reparando em algumas coisas que me irritam, tipo filler desnecessário, personagem que some do nada, o protagonista que apanha 90% do anime ainda é chamado de gênio, mas tem um detalhe que cada vez mais me incomoda, a falta de um pai normal nos animes. E quando eu digo normal, não precisa ser um paizão top, exemplo de vida, não, só precisa ser um pai que não traumatize. Voltando aqui sobre o caso Uchiha, ele falou sobre pais dos animes, né? Pais que não têm pais normais nos animes, né? Por assim dizer. Mas vamos ver como é que vai essa crítica dele aqui. Que não some do mapa, que não vira vilão ou morre na primeira oportunidade. Pô, discordo já. Eita, discordei rápido dessa aqui, mano. Claro, tem muitos pais por aí que são assim, né? Principalmente de shonen. Né? Você pode pegar aí o Itadori, que não tem pai. Você pode ver aí o Midori, que eu acho que também não tem pai. Você pode ver o Naruto, que o pai é o quarto Hokage, que morreu. Você pode ver aí o próprio Luffy, né? Que é o Draco, o nome do pai. Enfim, é outro cara que também sumiu. O único realmente pai mesmo que a gente pode falar aí, eu acho que é o Ishin, que é o pai do Ichigo. O pai do Ichigo é um pai normal. É um pai, entre aspas, normal, né? Mas, assim, isso é muito pra shonen. Acho que isso é muito, muito pra shonen. Você tem pai, Lucas? Sim, amo meu pai. Que não vira vilão ou morre na primeira oportunidade. O problema é que em anime parece que existe um contrato secreto dizendo se for pai tem que ser algo errado. E quando aparece um que tenta até ser bom, ou ele já tá morto ou o roteiro dá um jeito de ferrar com tudo. E olha, nesse vídeo aqui não é que todos os pais que eu vou citar sejam necessariamente ruins, mas meu amigo, eles estão anos à luz de serem considerados normais. Mas pai normal em história, pô, se você tem a oportunidade de fazer uma parada nova, né, uma parada diferente, ainda mais em mundos fantasiosos, onde guerra é guerra, acontece tudo, tipo, tem uma justificativa pra isso. Então se prepara porque hoje a gente vai falar sobre os pais mais esquisitos do mundo. Dos animes, né, óbvio. Alguns você vai até pensar, ok, dá pra entender o lado dele, mas outros, sinceramente, eu nem sei como o filho não virou um vilão. Bora ver. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Tem uma coisa que os animes adoram fazer, é acabar com qualquer esperança de uma boa paternidade. É sério, os pais dos animes variam. O Bardock realmente é um caso. Sempre ausente e maligno, com escalas que vão até desde o Ging também. Comprar um cigarro e destruir o mundo com seu próprio filho no meio. Hoje a gente vai expor os piores pais dos animes e tentar entender a mente dos roteiristas que odeiam relações familiares saudáveis. E claro, rir pra não chorar, porque no fim o trauma é o combustível da trama. É como se fosse uma lei nos animes shonen. Se você é um bom personagem, você tem que ter um péssimo pai. E se você tem um bom pai, você... mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu entendo de onde é que ele vem. É um péssimo personagem. É o caso da Sakura, infelizmente. E aceita que você é ruim sim. É sério, parece que existe uma fórmula nos animes. Se o protagonista tiver um pai presente, amoroso e vivo, ele não vai ser um bom personagem. Parece que quanto pior o pai, mais incrível é o filho. Mano, realmente, o maior contra-argumento dessa tese dele é o Ichigo. Não ironicamente, tipo, o primeiro que eu pensei é o Ichigo. O Ishin, cara, é um ótimo pai. Realmente, eu já falei sobre isso no próprio vídeo do Ishin aqui no canal, mas o Ishin é um pai muito bom. Um pai muito bom. Tem vários personagens aí que tem pais bons, né, e tal, mas também varia muito do gênero que você tá querendo colocar aí do anime, né? Virou quase uma lei não escrita nos animes. Tanto que dá pra dividir os pais dos animes em categorias, tipo pai vilão, o pai que nunca aparece, o pai bom, mas que já morreu, e o clássico pai presente, mas que parece qualquer coisa menos o pai. Tipo... Vamos lá. A figura do pai, ou melhor, a figura familiar, é uma questão que, às vezes, a presença dela reduz o desenvolvimento de um protagonista. Um protagonista ele tem que aprender a se virar e a ausência do pai às vezes força isso. Não só do pai, como da mãe também, né? A base familiar, muitas vezes, ela é um impeditivo que traz aí muitas coisas que o protagonista vai ter meio que de mão beijada, tipo, todo um preparo, toda uma preparação ali, todo um conjunto de coisas e tudo mais, que ele não precisaria se preocupar. Fora que aumenta a questão dramática, aumenta a carga emocional, aumenta a questão da procura, ou seja, do mistério, de onde vem esse protagonista, quem são os antepassados dele, por assim dizer. Não é à toa que, tipo, tudo tem um pouquinho disso, né? O Japão, principalmente, preza muito por esse lance da família, do clã, questão da honra. Não é à toa que os nomes no Japão, primeiro vem o sobrenome, porque vem a família em primeiro lugar e depois o nome da pessoa, né? Enfim,
Mas é muito interessante isso. É bem interessante. O Gohan com o Piccolo ou o Naruto com o Jiraiya. Às vezes o protagonista tem mais vínculo com qualquer outro personagem do que com o próprio pai biológico. Antes de assistir Dragon Ball, Naruto ou Bleach, o primeiro anime que me marcou mesmo foi Pokémon. E foi na TV aberta. Se eu não me engano, passava o Ash não tinha pai, realmente. na Rede TV. E ali, no meu primeiro anime da vida, o problema já estava presente na minha cara. Eu só não tinha percebido ainda. Mas depois de uma análise fria e calculista e muito indignada pra fazer esse vídeo, eu me lembrei, cadê o pai do Ash? Onde esse cara se enfiou? Sério, a única informação que a gente tem sobre o pai do protagonista de Pokémon é no segundo episódio da série, quando a mãe dele comenta: ah, seu pai saiu numa jornada pra se tornar um mestre Pokémon. Mano, e o engraçado é que parece que eu já vi essa história em algum lugar, né? E depois disso, nunca mais, anos e anos se passaram. Pokémon teve 1 milhão de temporadas, filmes, spin-offs, reboot, remake. Aposto que no livro do Luca também não tem pais normais? Cara, não tem, porque são vampiros, mano. Só pra você ter uma noção, no meu livro já é difícil de um vampiro reproduzir. Um vampiro ter filho já é difícil. Então, tipo assim, é complicado. A estrutura familiar dos vampiros no meu livro, ela também é difícil. Ela é bem difícil. Fora que é uma sociedade matriarcal. Então, já é bem diferente do que a gente tá acostumado. Do remake nunca mais foi citado o pai do Ash, mano. Cadê o pai dessa criança? Isso é literalmente bizarro. E o pai do Ash já se encaixa perfeitamente na primeira categoria, de pais que não existem. Tipo, eles não morreram, não fugiram, não foram sequestrados por um vilão interdimensional, eles simplesmente só não são citados. É como se o protagonista tivesse brotado de uma árvore genealógica invisível. É porque, na real, isso é só irrelevante pra trama. Poderia ter ele ali que não ia fazer a menor diferença. No fundo, não ia mudar nada. É só pra ter mais uma questão de tipo, ser um mestre Pokémon é muito divertido. Isso não é bem um problema. Na real, a questão dos pais dos animes não é nenhum problema. É só uma fórmula que os mangakas optam por utilizar pra tornar a trama mais plausível, né? Pra tornar a trama mais concisa também, muitas vezes. Até porque não é o foco, muitas vezes, o pai do protagonista. Outras vezes, sim, né? Então precisa ter esse misto de mistério com também um pouco de ausência, para dar espaço pro protagonista trilhar a própria jornada, né? Se parar pra pensar com calma, até o Luffy e o Naruto entram nessa categoria. No começo do Naruto, a gente não fazia a menor ideia de quem era o pai dele. E já em One Piece, o pai do Luffy só aparece lá na frente, quando o Garp resolve contar pra toda a tripulação. Se seu pai é ausente, como o do Ash, do Naruto, do Luffy ou o meu, relaxa. Você já tá automaticamente qualificado de um anime shonen. Só falta um poder secreto e um rival de cabelo espetado ou branco. E não acaba por aí. Em Hunter x Hunter, Jing, o pai do Gon, esse aí é tão ausente que o CPF dele deve estar negativado por abandono emocional. Ele teve um filho e deixou com a tia, e foi simplesmente explorar o mundo. A motivação do protagonista é literalmente: vou virar um caçador só pra encontrar meu pai. E quando ele encontra, o cara nem sequer quer conversar com o próprio filho. Tá, agora que a gente já falou dos pais que simplesmente não existem, ou sumiram do nada, foi o famoso comprar cigarro, pelo menos esse... Engraçado que o Asuma também tem um pai ruim, que é o Sarutobi. O Fugaku errou como pai, analista. Em algumas coisas ele errou, em outras não, né? Mas em geral ele não teve muito o que fazer. Os pais, eles não causam um trauma tão grande assim no filho de só abandonar, que já é um trauma bem grande, né, pra uma criança. Abandonar o filho assim quando ainda é uma criança. Tá, agora que a gente já falou desses dois tipos de categoria, aquele pai traumatizador e o pai que foi comprar cigarro, vamos falar do pai violento disfarçado de herói. É aquele pai que ele tem uma ideia que na cabeça dele é genial, e ele pega essa ideia esse aí é ruim, hein? Dele e joga em cima da família, que acaba destroçando tudo e destruindo... Mano, vou explicar pra vocês com um exemplo. O exemplo perfeito disso é o Endeavor, de Boku no Hero. Endeavor é um caso curioso, porque ele não abandonou os filhos, ele só fez pior. Ele ficou presente pra traumatizar cada um deles. O cara tratou a própria família como um projeto genético de super-heróis. O Todoroki, ele simplesmente falou: você vai ser minha fusão perfeita dos meus poderes com o da sua mãe. Você não é um filho, sim uma build. E quando a mãe dele, é mesmo, né? Ele joga a culpa dela. Então já não basta traumatizar o filho, ele traumatizou a mãe. Tanto que no anime, a mãe dele precisa ir pro psicológico e fica internada. Psicológico não, né, cara? Já buguei tudo e precisa ir pro psicólogo e fica internada um tempão. E é isso que dá a raiva do Todoroki em cima do pai dele, porque além de desgraçar o filho, ele também desgraçou a mãe. A família toda o cara amaldiçoou. Esse homem tem um carisma de uma porta fechada com prego torto. E como é tudo pra ser um herói, né, mano? Vale tudo. Já não basta o Todoroki, a forma que ele trata os outros filhos é também de uma forma meio escrota, cara. Eu não vou nem falar dos outros que são meio figurantes, mas o Dabi já dá pra ter um exemplo. Inclusive o Dabi vira até vilão, por conta do próprio pai. É aquele negócio que eu falei pra vocês, de quanto pior o pai, melhor é o personagem, cara. Um virou até um vilão aqui que tem 1000 edits com música funk no fundo no TikTok. Claro, ele tenta se redimir depois, mas o estrago tá feito, não basta pedir desculpas. Endeavor passa um terror psicológico imenso na família, cara. A gente já citou vários pais ruins até
até aqui, mas agora tá na hora de citar um anime em específico. Um anime que tem pós-graduação em traumatizar a criança com figuras paternas. Narutinho, e eu tô né? falando dele, o nosso queridinho Naruto. Esse aqui não Tem é nem só como. pai ruim, é um pai vilão mesmo. O Hasa, o pai do Gaara, desse O Hasa é um... Nossa, eu falei dele ontem, né? Ontem ou ontem, na real. Acho que na última live eu falei sobre o Hasa. Cara, que personagem, né? E volta aqui. mesmo. O Hasa, o pai do Gaara, decidiu que seria uma ótima ideia selar uma besta com cauda no próprio filho recém-nascido. Ah, mas foi pra proteger a vila. Sim, mas e o trauma que isso gerou, irmão? O Gaara... Não, então. Aí é que tá o que eu falei tudo sobre a Vila da Areia. Não é como se ele tivesse muita escolha também. A Vila da Areia tem um parlamento. É como se fosse um parlamento, uma oligarquia com um parlamento, né? E parlamentarista. No caso, o parlamento da Vila da Areia são os sábios, são o próprio conselho. O conselho decide muita coisa. O Hokage é muito mais uma figura ali pra ser, tipo, ilustre, né? Do que por si só. Embora ele tenha que agradar, ele também tem voz, ele também pode fazer coisas, tomar decisões e tudo mais, como a gente vê na própria novel. Mas tem muito a ver com o próprio... Qual que é o nome? O próprio mundo ninja. Isso não é culpa só do Hasa. Eu entendo a indignação por ele. Acaba caindo sobre o personagem, sim. Faz sentido. Não tô descendo a lenha aqui no... Lá ele, descendo a lenha no caso do Tira. Mas é mais pra explicar que o problema tem um pouco mais de profundidade. passou a infância sendo evitado, odiado e caçado. E o pai só aparecia pra mandar matar, literalmente. Esse é o tipo de cara que assiste Matilda e torce pros pais. Agora temos o Hiashi, o pai da Hinata. Ele não selou uma besta de cauda nela, não tentou matá-la, mas conseguiu traumatizar só no grito. Hiashi colocou uma pressão absurda na filha, desde pequena, porque ela era herdeira do clã Hyuga. Só que em vez de treinar, orientar, apoiar, ele era frio, severo e extremamente exigente. O resultado, a Hinata no clássico era tímida, insegura e praticamente muda. Não porque ela era assim, mas porque foi moldada assim. Quando você vai entendendo mais sobre a questão do mundo de Naruto mesmo, você vê que todas as vilas têm essa mentalidade, porque o mundo de Naruto é extremamente militarizado. A busca pelo poder e o medo pelo poder são dois polos que, cara, moldam todo mundo. Literalmente todo mundo. Todo mundo. Clãs morrem por isso, clãs crescem por causa disso, indivíduos ficam loucos por causa disso, pais doutrinam filhos por causa disso. Então é um mundo que é muito difícil mesmo. Sakumo Hatake. Esse caso aqui é trágico real. O Sakumo Hatake era um dos ninjas mais poderosos da época, até mais respeitado que os Sanins, mas cometeu um erro. Abandonou uma missão para salvar os companheiros. Resultado, virou motivo de vergonha para a vila, e por causa dessa pressão, ele tirou a própria vida. E detalhe, o Kakashi tinha o quê? 9, 10 anos no máximo? A mãe do Kakashi já tinha morrido, e o pai dele decide sumir do jogo, deixando o garoto sozinho. O Kakashi tinha tudo para virar vilão, e ainda assim virou um dos ninjas mais sensatos da série. Talvez porque ficou com a frase do pai ecoando na cabeça: aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam os amigos são piores que lixo. Você achou que acabou? Achou errado. Tem mais pai problemático em Naruto do que clã extinto, cara. Minato, por exemplo, é um herói, um ícone, mas também é um cara que selou uma raposa de 9 caudas dentro do próprio filho cara, esses aí são tudo, mano, vítima da circunstância. recém-nascido. Parabéns, Naruto. Seu presente de nascimento é um trauma com chakra maligno. E o Orochimaru dispensa os comentários. Se o filho dele dormir de olho aberto, ninguém julga. E se você acha que em Boruto essa maldição dos pais acabou, ela só mudou de geração. Isso é depois do final de Naruto ou entre clássico e Shippuden? O quê? O que exatamente? O Naruto vira Hokage e vira ausente. O Sasuke vira o tio sombrio que aparece uma vez a cada 3 luas. Os roteiristas de Naruto levam essa parada de paternidade tóxica a sério. Parece até que pra viver naquele mundo você precisa ter no mínimo um trauma paterno pro CPF. E ainda tem mais nomes que dava pra citar, mas a moral da história é clara. Em Naruto, pai bom é pai morto, e pai vivo é problemático. Cara, eu ainda poderia citar muitos outros exemplos aqui, tipo o Rei Demônio, pai do Meliodas, que literalmente infernizou a vida. Pô, olha o nome do cara. Pô, é foda. É muito cômodo esse tipo de construção. Esse tipo de construção é cômodo mesmo, tipo, do pai ausente que tá lá e não tem... Mas é que na narrativa deles isso é meio que normal também. É pra dar mais drama, pra dar mais desenvolvimento e independência pro protagonista muitas vezes. Ou pro personagem. Vida do filho durante 3.000 anos. Imagina você brigando com seu pai por 3 milênios. Ou então aquele caso de Fullmetal, que olha, é melhor eu nem comentar, mas você sabe do que eu tô falando. Só de lembrar já dá vontade de chorar em posição fetal. Pais nos animes é um tema
delicado, ou eles não existem ou traumatizam, ou se tornam vilões. E quando prestam mesmo, quando você pensa, ufa, esse vai ser um bom pai, o roteiro mata sem dó. A verdade é que nenhum deles é livre, eles são reféns do próprio roteiro, porque na maioria dos animes, esse sofrimento todo, essa ausência, dor, abandono, pressão, acaba sendo o gatilho para a evolução do protagonista. É como se fosse um mal necessário para a história poder andar. Se tudo fosse perfeito, sem trauma, com pai presente, afetuoso e churrasco todo domingo, não ia ser um anime, e sim um comercial. Mas e aí, qual pai de anime você acha o pior? Comenta aqui embaixo. Tem algum que eu esqueci? Algum que consegue ser pior do que o Goku, ou o Jing, ou outros que eu citei por aqui? O Goku não é um pai ruim, ao meu ver, não. Mas eu também sou leigo de Dragon Ball, né? Ah, ele deixou o Gohan apanhando e tal. Ah, não sei não, cara, não sei não. Mas eu sou leigo de Dragon Ball, então não posso falar muita coisa, não. Enfim, legal o vídeo. Discordo que isso é um problema, tá? Isso não é um problema narrativo, ao meu ver. Mas ok. Vídeo legal, mano. Vídeo legal. Maneiro. Continue assim, meu mano Kaza Uchiha.